Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre a história, uma introdução aos estudos históricos. A história, ela tem um pai, é verdade. O pai da história é Heródoto. Ele foi o primeiro a começar a escrever os relatos da história. Dos relatos, né, do Heródoto, quando ele foi ao Egito, ele escreveu que o Egito era uma dádiva do Nilo, porque graças ao rio Nilo é que houve uma das maiores civilizações da antiguidade. Então, na história, o Heródoto é considerado o pai da história. Mas por que estudar história? Né? Nós fazemos essa pergunta: estudar história para quê? Qual a importância disso? É através da história que nós conhecemos o nosso passado, compreendemos os acontecimentos da atualidade, a tecnologia, os objetos que usamos, as manifestações culturais e políticas. Conhecendo o passado, resgatando a nossa memória do passado, nós podemos compreender os acontecimentos do presente e, inclusive, não cometermos os mesmos erros no futuro. É estudando a história, olha aí essa afirmação, que desvendamos o nosso passado, de nossos familiares e da humanidade. A história, olha o que o Boris Fausto, um historiador, diz a respeito do que é a história. A história é vital para a formação da cidadania, porque nos mostra que para compreender o que está acontecendo no presente, é preciso entender quais foram os caminhos percorridos pela sociedade. Nós só vamos poder compreender os acontecimentos do hoje quando nós entendemos, quando nós conhecemos o que aconteceu ontem, num passado. O passado é a lição para refletir, não para repetir. Então, quando nós refletimos sobre o passado, aquilo que é bom nós vamos reter. Aquilo que não foi bom, que não foi uma experiência boa, nós não vamos repetir esse erro e vamos tentar fazer o certo. Todos fazemos parte da história. Eu, você, todos nós fazemos parte. E nós somos responsáveis pela construção da sociedade em que vivemos e do seu futuro para a nossa e para as próximas gerações. Olha só, nós somos responsáveis disso. Nós estamos construindo a sociedade do amanhã. Nós vamos ser, para a geração de amanhã, para as próximas gerações, nós vamos ser o exemplo, nós vamos ser o referencial. Que tipo de referencial nós vamos querer ser? A história, olha o que diz aí, ela nos auxilia na compreensão das mudanças e permanências que se encontram presentes no cotidiano, que se encontram presentes no dia a dia. Então, ela vai nos auxiliar a compreender isso, aquilo que vai mudar, aquilo que vai permanecer no dia a dia. Afinal, o que estuda a história? Política, cultura, religiões. Você vê a política aí, né? A menininha, a mulher votando. Olha o coronel aí do lado dela. Você estuda na política as manifestações políticas, os discursos políticos, a cultura de um povo, as religiões desse povo. Nós vamos estudar a história do Brasil e a história do mundo. Em tudo isso, nós estamos estudando a experiência de homens e mulheres que fizeram a história no decorrer do tempo e que nos influenciam até hoje. A história é o estudo de experiências humanas no decorrer do tempo. Olha só, a palavra tempo. Então, a história, ela acontece dia após dia. Isso é gerador de um tempo. E ela acontece por causa das nossas experiências. O estudo dessa história, gente, ele é subjetivo. Não é algo objetivo, exato. Eu falo que é algo hipotético, é uma hipótese. Amanhã pode mudar. Daqui a pouco, agora mesmo, determinado estudo sobre determinada situação, determinado fato, ele é subjetivo porque ele pode mudar. E outra característica dessa subjetividade é que vai depender do olhar do historiador. Eu, você, enquanto ferramentas, instrumentos da história, cada um de nós temos uma maneira de olhar. Depende, eu olho de um jeito, você vai interpretar uma situação de outra forma, né? Isso também é um estudo subjetivo.
E qual que é o ofício desse historiador? O Mark Bloch, ele mostra aí qual é esse papel, né? E eu coloquei aí do lado um detetive. O historiador tem o papel de um detetive. O que é esse detetive? O de investigação. A investigação é o nosso objeto de estudo, é a nossa ferramenta. E o objeto do nosso estudo, aquele que nós estudamos, analisamos, é o homem. Ou melhor, né, os homens, como diz o Mark Bloch, mais precisamente os homens no tempo. Assim como uma das minhas ferramentas é o computador, uma das minhas ferramentas de professor é o quadro com pincel, a ferramenta do historiador, enquanto aquele que investiga, é o homem. Nós estudamos o homem, aquilo que ele fez no tempo, aquilo que ele inventou, né? Quais foram as suas práticas, as religiões, tudo está relacionado ao homem. E o historiador, ele utiliza de fontes históricas, né? O historiador, ele utiliza de fonte histórica para realizar o seu estudo. Ela pode ser escrita, não escrita. Essas fontes, elas trazem à memória o que aconteceu no passado. Ela pode ser uma memória individual, pode ser uma memória coletiva, né? Para comprovar o que o historiador diz, nós precisamos dessas fontes. Então, o que acontece? Olha aí olha aí mais uma vez o investigador, né? O investigador, que é o historiador, o que ele faz? Ele pode selecionar um evento para estudo que passe totalmente desapercebido por outro, ou seja, não apenas a interpretação é pessoal, mas a própria escolha dos fatos. O que eu estou dizendo com isso? Que o historiador escolhe aquilo que ele quer investigar. O historiador, ele escolhe o fato que ele quer investigar, que ele quer procurar saber quais foram os seus acontecimentos. E esse mesmo acontecimento, olha só, ele pode ser visto e revisto de diversas formas. Como é muito subjetivo, né? Eu posso ver um determinado acontecimento e analisá-lo com vários olhares. Eu posso ter várias formas, ver, rever esse acontecimento. Assim como eu posso ter uma interpretação, você também pode interpretar de outra maneira o mesmo acontecimento, né? Isso, afinal, quando a gente olha de ver e rever, ela pode destruir qualquer possibilidade de objetividade. Não existe, gente, na história uma única verdade. Existem verdades, porque cada historiador tem seu ponto de vista. Existem coisas aqui que nós vamos conversar que eu concordo e você não, ou às vezes que você concorda e eu vou discordar. Isso é importante na história. Por quê? Porque não é uma única verdade, não é só a minha verdade, a sua verdade, só a verdade do historiador. São as verdades, e isso que é a construção da história, né? Olha só, o historiador, ele trabalha com documentos, né? Toda vez que a gente estuda algo na história, nós vamos sempre usar essas palavrinhas. O que é? Como? Quando aconteceu? Onde foi? Mas quem é? Para quê? Como se eu dissesse, o que é isso? Como? Mas quando foi? Onde? Qual lugar? Quem? Então, essas palavrinhas, essas perguntinhas, elas fazem parte da nossa investigação. Quando nós interpretamos um fato, sempre que nós lemos um texto, sempre que formos interpretar algum acontecimento, nós precisamos estar atentos a essas palavrinhas. Olha as fontes históricas. As fontes históricas aqui é onde o historiador pesquisa. Olha só, vamos na prática. Aqui eu tenho uma fonte histórica. Aqui é um documento. Todo ser humano deixa um documento. É um vestígio, né? Algo que ficou. Aqui eu tenho um documento, isso é uma fonte histórica. Ela serve como interpretação de um fato. Essa fonte histórica, ela pode ser oral. Olha só, você vê nas imagens aí as pessoas conversando umas com as outras, né? Quando eu falo dessa fonte oral, eu estou falando de uma fonte que registra a voz de determinada pessoa, né? Ela é muito importante porque ela nos revela as ideias, o sentimento, o pensamento. Quando eu faço uma entrevista, quando eu estou conversando com alguém, eu estou adquirindo conhecimento só que oralmente,
Às vezes um mais velho ensinando para os mais novos tradições, como eu tenho aqui, ó, na cultura africana. Então, isso faz parte da nossa fonte oral. É uma fonte histórica. Aqui eu tenho alguns objetos. Então, você vai ver aqui algumas esculturas. Aqui nós temos o Coliseu, lá em Roma. Aqui a gente tem pinturas rupestres, né? Que são pinturas feitas pelo homem da pré-história na rocha. Aqui eu tenho brinquedos, talheres. Olha as pontas de flecha usadas pelos homens da pré-história. Isso aqui são fontes não escritas, objetos que foram produzidos pelo homem, né? Não tem nada escrito dizendo o que era, para que servia, mas são exemplos de uma cultura material, de algo concreto, de algo visível. Isso mas é uma fonte de história não escrita, não tem nada escrito aí dizendo o que é. É um objeto. Essa minha caneta, ela é uma fonte histórica e ela é uma fonte histórica não escrita. É uma cultura material, são os objetos, ok? As fontes escritas é o documento, olha lá, né? A carteira de identidade, é a carta, o jornal, um livro, uma revista, né? O nosso CPF, o registro de casamento, de nascimento, de óbito. Aqui a gente tem a escrita hieroglífica, que foi a escrita egípcia, e isso são fontes escritas, são os textos, né? É algo que está escrito, o próprio nome já fala. Então, o historiador, quando ele vai pesquisar, ele vai utilizar dessas fontes oral, escrita e não escrita. E dentro da história, galera, pessoal, nós vamos ver que a história é dividida em etapas, né? Eu tenho a pré-história e a história. O que determina a pré-história? É todo o acontecimento que ocorreu antes do surgimento da escrita. O que isso quer dizer? Quer dizer que todos os vestígios, todos os artefatos, o que eu tenho de comprovação deste período, do Paleolítico, do Neolítico e da Idade dos Metais, são fontes não escritas, são objetos, são pinturas rupestres. Não existia escrita nessa época, né? São pontas de flecha, são esqueletos encontrados, são fósseis, são objetos feitos de metal, de pedra lascada ou pedra polida. E ali também tem a pré-história também é um período de etapas, né? Nós temos desde o Paleolítico, que é o período da pedra lascada, quando o homem aprende a manusear o fogo, período do Neolítico, quando o homem começa a introduzir, né, a agricultura e a pecuária, até a Idade dos Metais. Quando surge a escrita, Heródoto, o pai da história, que é o primeiro a escrever sobre a história, quando surge a escrita, então nós temos definitivamente a história, dividida em Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Contemporânea. A Idade Antiga é aquela idade dos povos egípcios, mesopotâmicos, persas, hebreus, gregos, romanos. A Idade Média, também chamada por alguns de Idade das Trevas, mas não tem nada a ver, é o período do feudalismo, é o período do domínio da Igreja Católica quanto uma instituição religiosa e política. A Idade Moderna é o período das revoluções industrial, Revolução Francesa, são as grandes transformações no mundo. E a Idade Contemporânea é esse período que a gente vive agora, mas ela é marcada pelas primeiras guerras mundiais, a Idade Contemporânea é marcada pelo nazismo, pelo fascismo, né? Isso tudo é uma forma didática, gente, da gente poder aprender a história. Então, para nós termos um começo, um meio e um fim, obedecendo a uma didática para facilitar o nosso estudo, é que nós dividimos aí a história, certo? Espero que vocês tenham gostado. Por hoje é só. Nós damos continuidade na semana que vem, na nossa próxima aula, ok? Tchau, tchau.